vamos resolver o exercício 15 da página 62. Vocês vão ver que os exercícios mais longos a professora já coloca a resolução, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas esse exercício é importante, é um exercício que dá para tirar muitas informações. Ele diz assim: para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, o supermercado instalou em sua cozinha um equipamento chamado precipitador eletrostático, por onde passam gases e partículas sólidas sugadas do ambiente por um meio de exaustor. Observe o esquema. Aí vocês têm o desenho lá, né, na página 62. Considere que os fios e as placas coletoras paralelas, quando carregadas, geram um campo elétrico uniforme das placas paralelas para os fios, de intensidade E igual a 2,4 vezes 10 na 4 volt por metro, tornando as partículas ionizadas negativamente. Essas partículas são deslocadas em direção às placas coletoras, ficando aí retidas. Esse processo é bastante simples e é capaz de eliminar até 99% das partículas que seriam lançadas para a atmosfera. Daí na letra A, considerando que a distância entre os fios é de 10 centímetros, calcule a diferença de potencial, é o que ele quer saber, o U, né? É a diferença de potencial, é o que ele pergunta, entre eles. Bom, esses 10 centímetros nós passamos para metro. Campo elétrico é esse valor, a gente sabe que a diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância, né, entre as placas. Então, o campo elétrico é 2,4 vezes 10 na 4, a distância é 10 vezes 10 na menos 2. Se a gente multiplicar aqui, vai dar 24 vezes 10 na 2. Passando para a notação científica, voltando uma casa para a esquerda é aumento, uma casa positiva, vai ficar 2,4 vezes 10 na 3. A letra A é bem tranquila. A letra B que é bem interessante. Aí na letra B ele diz assim: as partículas sólidas penetram no interior do precipitador com velocidade de 0,7 metros por segundo e adquirem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 18 coulomb. Calcule o valor máximo da massa das partículas, então ele quer saber a massa das partículas, que pode ser retirada dos coletores, que tem um comprimento de 3,5 metros. Bom, para a gente entender esse problema, a professora teve que girar o coletor. Quando vocês estão olhando o desenho, vocês estão vendo ele na vertical. Eu tive que colocar ele na horizontal. Por quê? Porque as partículas, elas vão fazer, na verdade, um movimento oblíquo, tá? Que é um tipo de movimento que vocês estudam no primeiro ano, que é uma composição de dois movimentos. Um movimento no eixo X, que é um movimento uniforme, e no eixo Y, ele tem um movimento uniformemente variado. Então, basicamente, esse movimento aqui é que vai definir as partículas. Elas entram no coletor e são captadas na placa, tá? Então, a velocidade inicial delas é 0,7, a carga aqui é 1,6 vezes 10 na menos 18, a massa é o que ele quer descobrir. Como ele quer descobrir a massa, eu preciso partir da seguinte colocação, que força resultante sobre esta carga vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa eu consigo determinar. Obviamente que essa partícula, quando colocada nesse sistema, ele sofre a ação de uma força. Que força é essa? Ele disse para desprezar a força gravitacional, então só existe força elétrica. Eu sei que força elétrica é carga vezes campo, então eu já substituí aqui, ó. É igual a massa vezes aceleração. Bom, para que eu encontre, então, a carga eu tenho, o campo eu tenho, a massa que eu quero determinar, faltou a aceleração. Para achar essa aceleração, eu vou ter que decompor esse movimento no movimento X, na direção X e Y. Na direção X, o movimento é uniforme, tá? Então, eu vou usar a equação do movimento uniforme para determinar o tempo que leva para essa carga sair desse ponto aqui e chegar até esse ponto aqui, fazendo um movimento oblíquo. Então, velocidade com que ela sai é 0,7, distância que ela percorre no eixo X é 3,5, o tempo que ela leva, então, é só dividir 3,5 por 0,7, ela leva 5 segundos para fazer esse caminho, tá? Bom, no eixo Y, eu tenho o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Vou usar aquela equação do sorvetão, né? E lembrando que ela parte da posição inicial, então é 0, e a velocidade inicial no eixo Y é 0. Tá? No eixo X, não, ela tinha uma velocidade. Então, vai ficar S igual a 1 meio de A até ao quadrado. Então, essa distância que ela percorre aqui no eixo Y, ó, que são os 10 centímetros, que na verdade é 0,1 metros, né? Ou 1 vezes 10 na menos 1 metro.
é igual a meio da aceleração vezes o tempo que ela levou, que a gente acabou de encontrar, ao quadrado. Bom, então o 2 está dividindo, eu passei multiplicando, ficou 2 vezes 10 dá menos 1. 5 ao quadrado, 25 vezes A. 2 vezes 10 dá menos 1 dividido por 25, a aceleração vai dar 0,08 vezes 10 dá menos 1, né? Porque dividiu 2 por 25, 0,08. Eu vou andar 2 casas para a esquerda para ficar com o número inteiro. Então, vai ficar, para a direita, para ficar com o número inteiro. Vai ficar 8 vezes 10 dá menos 3 metros por segundo ao quadrado. Voltando naquela minha equação, que só faltava a aceleração e agora eu descobri, então aquela equação é Q vezes E igual a massa vezes a aceleração. Q é 1,6 vezes 10 na menos 18, E é igual a 2,4 vezes 10 na quarta, igual a massa vezes a aceleração. Faltou papel aqui. 3,84 vezes 10 na menos 14 igual a massa vezes 8 vezes 10 na menos 3, que é da aceleração. Vai ficar 3,84 vezes 10 na menos 14 dividido por 8 vezes 10 na menos 3. Portanto, a massa é 4,8 vezes 10 na menos 12 quilogramas.